Olá, olá, meus MindImped, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje a gente vai ser uma aula curtinha, uma aula rápida, um assunto super legal, um assunto que todos precisam, desde médicos que trabalham com adultos e crianças, médicos pediatras, médicos que são que trabalham em terapia intensiva pediátrica, precisa ter um pouquinho de conhecimento aí com relação ao tema de hoje, que é tamponamento cardíaco, uma emergência em pediatria, certo? Vamos começar então falando um pouquinho aí, lembrando, né, repetindo aí para vocês, é uma urgência médica. Na definição de tamponamento cardíaco, né, a gente tem um excesso de líquido no espaço pericárdico e esse excesso de líquido faz com que aumente a pressão intrapericárdica, certo? E esse aumento dessa pressão intrapericárdica faz com que eu tenha uma dificuldade de enchimento do meu coração, certo? Porque a minha pressão de enchimento ela é menor do que a pressão intrapericárdica. Então eu não consigo empurrar sangue do meu retorno venoso para dentro do meu coração. Por isso se torna uma urgência médica. Porque a partir do momento que eu tenho uma deficiência, né, onde eu não consigo encher o meu coração, meu débito cardíaco ele começa a ser reduzido, né? Débito cardíaco baixo cursa com hipotensão, hipotensão cursa com parada cardiorrespiratória e esse paciente pode ter aí um desfecho desfavorável nas próximas horas, ok? Para a gente dando continuidade para entender um pouco mais a aula de hoje, a gente precisa lembrar do conceito, né? O pericárdio, o que ele é? Ele é uma fina capa, certo? Bem semelhante quando a gente fala no pulmão, né? Que a gente tem uma capa fibroelástica de dupla folha, então tem a folha visceral, tem a folha parietal, certo? E entre eles tem uma pequena quantidade de líquido, e essa pequena quantidade de líquido serve para proteger o coração de atrito, certo? Isolar esse coração, certo? Evitar com que ele tenha muito contato diretamente com as estruturas adjacentes ali do mediastino, ok? E aí a gente tem o conceito de derrame pericárdico, né? Porque a gente só vai chegar num tamponamento cardíaco se a gente tiver um derrame pericárdico, né? Que é quando a gente tem esse aumento daquele líquido que a gente já tem ali entre os dois folhetos, certo? Dentro ali do espaço pericárdico que a gente fala, ok? E aí a gente precisa lembrar que o pericárdico ele é muito adaptável. Então, o nosso coração, se esse aumento desse líquido for gradual, for numa velocidade devagar, a gente não tem tanta instabilidade, o nosso corpo se adapta, né? Então, o que a gente fala aí nessa setinha é o quê? Que a sua capacidade de extensão é inversamente proporcional à rapidez com que se instala esse aumento. Então, quanto mais rápido, menos ele vai se distender, mais clínica meu paciente vai ter. Então, pacientes que têm derrame pericárdico crônico, provavelmente, muito pouco provável, esse paciente nunca vai entrar aí numa urgência de tamponamento cardíaco, ok? Trouxe aqui agora um esquema em desenho para vocês entenderem mais ou menos. Então, a gente tem aqui em vermelho o miocárdio, né? A parte visceral do nosso pericárdio. A gente tem aqui em azulzinho a nossa cavidade, né? Aqui o azul representando o líquido dentro um folheto e outro. Esse outro rosinha aqui, o folheto parietal, ok? E aí aqui dentro, quando a gente tem um aumento de produção desse líquido, principalmente de uma maneira muito rápida, meu paciente pode evoluir com uma clínica desfavorável, certo? E aí pensando no derrame pericárdico, a gente tem que pensar nas causas, né, de derrame pericárdico. Eu deixei em verde aquelas mais comuns em pediatria, que é a pericardite aguda, seja por vírus, bactérias, tuberculose, fungo ou até mesmo idiopático. As doenças autoimunes, aí a gente vale lembrar do lúpus, da artrite reumatoide, da febre reumática, esclerodermia, pós-infarto agudo do miocárdio, muito pouco comum nas crianças, pós-cirurgia cardíaca, muito comum que a gente, nós trabalhamos, né, com as congênitas, nos traumas, nas síndromes paraneoplásicas, os tumores de mediastino, certo? Ou até mesmo pós-tratamento, né, com radioterapia, e algumas doenças metabólicas, né, uma insuficiência renal com uremia acentuada, um hipotiroidismo extremo, com presença de mixedema,
uma cetoacidose diabética, nunca vi, mas quando a gente lê tá lá. Então, assim, essas doenças metabólicas, como nem destaquei de verde, porque a gente precisa lembrar das doenças agudas do pericárdio, doenças autoimunes, doença paraneoplásica e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tem que vir na sua cabeça, quando pensar em derrame pericárdico, essas 4 principais causas, ok? E aí a gente vai para a clínica, né? Onde a gente vai ter uma suspeição clínica, né? Então a gente tem uma história clínica e um exame físico. Então aí vem a famosa que a gente falou bastante na outra rede social, a tríade de Beck, né? Onde a gente tem abafamento das bolhas cardíacas. Então no exame físico essas bolhas são abafadas, tá? Esse paciente cursa com hipotensão, né? Então a hipotensão pode dar aí no exame físico também uma taquicardia e distensão venosa, principalmente visível aí na rede jugular, né, das veias jugulares, onde a gente consegue ter uma visualização melhor no exame físico, ok? De exames complementares, no raio-x de tórax eu posso ter um aumento da minha área cardíaca, no eletrocardiograma geralmente ele vem com taquicardia sinusal, pode ter um complexo QRS com baixa amplitude, bem semelhante ao que acontece nas miocardites, posso ter alternância elétrica, né? São achados aí inespecíficos para derrame pericárdico, ok? E claro, o padrão ouro, ecocardiograma, a gente vai conseguir ver, né, o aumento desse espaço pericárdico e o comprometimento de enchimento quando a gente avalia fluxos, né, através das curvas que é possível fazer pelo eletrocardiograma, o ecocardiograma, perdão, ok? E aí a gente vai ver um pouquinho de imagens, né? Vamos exemplificar um pouco mais isso. Então aqui eu trouxe os ecocardiogramas para a gente dar uma olhada. Essa primeira imagem na esquerda da tela de vocês eu tenho um paraesternal eixo curto, onde a gente consegue ver aqui ó, o VE, o VD, e embaixo do meu VE uma lâmina ali de derrame pericárdico. Aqui ao lado um derrame pericárdico um pouco mais acentuado, também na janela semelhante à que a gente já viu anterior, então aqui você consegue ver mais anecoico, né? Trouxe outras janelas também, a janela apical ali 4 câmaras, a gente consegue ver VE, VD, aqui o átrio direito, o átrio esquerdo aqui pequenininho, e o derrame pericárdico aqui em cima, e no parasternal eixo longo a gente consegue ver aqui ó, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, e aqui embaixo a gente tem essa fina camada aí de derrame pericárdico, tá bom? Essa estrelinha aqui é a aorta, que eu usei uma imagem de um livro que fala um pouquinho mais de outras avaliações em conjunto, ok? E por que o ecocardiograma é importante a gente ter uma ideia? Porque ele consegue me mostrar a magnitude do meu derrame, então eu consigo medir aquela camada, eu vou ver se esse paciente está tendo repercussão hemodinâmica, então eu faço cálculo de débito, de índice, consigo ver fluxo entrando e saindo no coração, então a gente consegue, através das curvas, fazer uma análise melhor e definir essa repercussão. Eu posso utilizá-lo para intervenção terapêutica, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E eu vou avaliar o resultado, né? Se foi efetivo aquilo que eu estabeleci de tratamento para o meu paciente, né? E aí a gente vai ver uma coleção fluídica, anecoica ou hiperecoica, né? Igual eu mostrei nas imagens para vocês, entre ali o pericárdio visceral e o parietal. E aí a gente classifica na magnitude. Aqui eu trouxe uma classificação que é presente no livro de Ultrassom em Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Gosto muito desse livro, depois eu vou até deixar para vocês na legenda o link para fazer a compra desse livro. Ele fala num geral como um todo, desde o básico até o mais avançado de conceitos aí de ultrassom, e a gente sabe que o ultrassom vem crescendo na prática médica cada vez mais, ok? A gente classifica, então, como mínimo, discreto, até 10 milímetros, quando a gente consegue medir. O moderado, de 10 a 20 milímetros. E o importante, maior que 20 milímetros, essa camadinha que a gente consegue ver em volta do nosso coração. Certo? E aí a gente vai para a definição de tamponamento, né, que é o tema da nossa aula, que é quando eu tenho uma restrição diastólica dos fluxos transvalvares. Então, meu fluxo não consegue chegar ao meu coração. Então, isso prejudica o meu enchimento ventricular, certo? E, consequentemente, eu vou ter uma redução do meu débito cardíaco e esse paciente vai entrar numa emergência pediátrica, ok? Estamos quase chegando ao fim da nossa aula.
E aí, claro, derrames pericárdicos mínimos, a gente vai ter uma resolução espontânea. E, claro, focar no tratamento da base, né, do que está levando aquilo ali. E no derrame pericárdico importante, com sinais de instabilidade, com sinais de tamponamento cardíaco, a gente precisa fazer a pericardiocentese, ok? Essa pericardiocentese, e claro, aqui, evitar balanço hídrico, tá, gente? Controla esse balanço hídrico, por isso que esse paciente está na UTI geralmente. A pericardiocentese de contraindicação, não existe uma contraindicação absoluta, já porque esse paciente está correndo risco de vida, então é um caráter de urgência, guiado por ultrassom e seguro, né? Antigamente que a gente não tinha ultrassom na nossa prática clínica, talvez era um pouquinho aí contraditório do que a gente fala hoje. E as relativas as coagulopatias, ou ruptura miocárdica, dissecção de aorta, e claro, você sempre vai pesar aí a mão com relação a esse tipo de paciente. De complicação, a gente pode ter as arritmias, pneumotórax, hemotórax, lesão hepática, embolia aérea, lesão de vasos, infecção secundária. Então, assim, são todos, se você for ler as complicações, são todas relacionadas a quando você não sabe se guiar pelo ultrassom, porque você consegue desviar aí da grande maioria das estruturas. Então, tirando a infecção e a arritmia, a gente consegue evitar, né, sempre que possível, as outras complicações. E aí, como a gente vai realizar a pericardiocentese? Primeiro, a gente vai ali identificar o apêndice tifoide no nosso paciente, que a gente faz a punção subtifoidiana, né? Eu trago essa imagem, a gente hoje, né, quando a gente fazia as cegas, a gente tinha um ponto para entrar. Com o ultrassom, a gente vai buscar a melhor janela, aquela que mais está próximo à minha drenagem, né? Geralmente, no ponto cego, quando a gente ia sem ultrassom, a gente ia ali na base mesmo do apêndice tifoide, um pouquinho mais à esquerda, certo? Sentido o ombro esquerdo. E hoje, atualmente, a principal janela é ali em torno do quinto espaço intercostal parasternal, para a gente fazer a punção guiada por ultrassom, geralmente é onde a gente tem um contato mais próximo com o líquido, ok? Depois, em segundo, a gente vai realizar a asepsia e colocação de campo estéreo, então é um procedimento estéreo. Em terceiro, a gente vai fazer uma anestesia local com a lidocaína 1% sem vasoconstritor, se for possível, se for necessário, tá bom? No quarto, manter esse paciente com o decúbito elevado, em torno de 45 graus. Isso facilita a gente ter uma visualização melhor do nosso coração. E no quinto, a gente vai iniciar a punção nessa região subtifoidiana, ou ali no quinto espaço intercostal parasternal, relembrando os 45 graus, levemente à esquerda, guiada para o ombro esquerdo. Ok? É uma punção simples, mas que você, que está prestando prova de terapia intensiva pediátrica, pode ser uma das estações práticas na segunda fase. Então tem que dominar aí os locais de punção, certo? Técnicas de asepsia e antisepsia. Um bônus, eu falaria aí da instalação de catéter, onde você precisa fazer com a técnica de Seldinger, então vai passar o guia, da maneira como, bem semelhante a gente faz na punção de acessos venosos, ok? Dá uma lidinha um pouquinho mais detalhado aí para quem vai para essas segundas fases que precisa de procedimento, ok? No livro que eu falei, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem bem detalhado, se eu não me engano, são 15 a 20 passos, aqui eu resumi, né? Eu trouxe os 5 passos importantes para facilitar e é o que mais cobrado, né? O que mais cai nas nossas provas, ok? Para a gente finalizar, vamos ver um pouquinho então como que seria. Então aqui eu tenho na região do meu apêndice tifoidiano, sentido do meu ombro, eu faço a minha punção e eu tenho um controle do meu tamponamento cardíaco, eu resolvo o meu tamponamento cardíaco, você vê a melhora clínica do paciente quase que de imediato, ok? Se ficou alguma dúvida, manda no comentário, deixe sua pergunta, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Como eu falei, foi uma aula rápida para a gente bater um papinho aí um pouquinho falando de tamponamento cardíaco. Obrigado e até a próxima!